Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Como eu falei, maio é um mês que a gente comemora muitas coisas e estamos atrasados, né? Porque provavelmente essa entrevista vai para o ar uma outra data que não vai ser maio. Mas, como eu falei, a gente comemora Dia das Mães, mês das noivas e, inclusive, as enfermeiras. O meu tema de hoje, as minhas convidadas são as enfermeiras. Elas vão explicar, duas enfermeiras, vão explicar para a gente o processo de como que foi para elas validar o diploma, porque tem muita gente ultimamente perguntando nos grupos como é que faz esse processo. Então, vocês vão ver as minhas convidadas que vão contar a experiência delas, skin on the game. Não é só na teoria, não, é na prática. Inclusive, como é a experiência de trabalhar depois de conseguir a equivalência do diploma. Você é uma enfermeira que está pensando em vir aqui na Nova Zelândia, ou você já está aqui na Nova Zelândia e está pensando em revalidar seu diploma? Comenta aqui, eu vou adorar saber um pouquinho de você. Mas se de repente você é da área da saúde, não necessariamente uma enfermeira ou um enfermeiro, também deixa eu saber, comenta aqui para mim. De repente, é um outro tema que eu posso trazer aqui para você. Pode ser que tenha alguma variação na parte da validação do diploma. Mas antes, deixa eu só fazer aquele meu pedidinho rapidinho. Gente, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu, porque eu quero chegar a 1.000 inscritos, pelo menos ainda neste ano de 2023. Muitíssimo obrigada. E agora sim, a gente chama as nossas convidadas, a Isabela Santos e a Luana Lopes. Meninas, muitíssimo obrigada por estarem falando com a gente aí de Christchurch hoje, né? Obrigada pelo A gente convite. que agradece. Tá frio hoje por aí? Tá um pouquinho chovendo, né, Lu? Não, e amanhã vai ficar pior, né? Que é a minha folga, e já estão falando que vai chover. É sempre assim. Folga de enfermeira sempre chove. Coitada. Cheio de emoção, né? Mas a Isabela também vai ter folga? Então, eu tô folgando também. Sábado, sexta, sábado, domingo. Amanhã, hoje é sexta, né? Hoje Hoje eu não trabalhei hoje, sexta. Sexta, sábado, domingo. Eita, Tô que perdendo privilégio tempo. é esse? Para Então, uma Né? final de pessoa semana. intensivista, não? Não, eu trabalho no PS Infantil, né? Ah, Agora eu trabalho no PS Infantil aqui, no, aqui nesse hospital que eu tô trabalhando. E eu diminui tá. minhas horas também, tá trabalhando muito. Eu diminui um pouquinho as horas, por isso que trabalho 4 dias e folgo Tem 3 dias. mais folguinhas. É. Meu Deus. A gente já vai entrar nesse assunto aí de escalas e tudo mais, que eu tenho muita curiosidade, né? Afinal de contas, os nossos Tem espectadores e muito ouvintes hoje diferente. querem É. saber bastante, né, de como é que é a área de Uhum. vocês. Mas antes, vamos voltar um pouquinho a fita. Pelo que eu pude stalkear de vocês duas, as duas são de São Paulo. Exatamente. Duas É. paulistas. Duas enfermeiras Aí tem um monte de paulistas. mano aí. Mano, foi muito louco, mano. Tá ligado? E Ou a gente começa se com a conhece. frase então, né? É. E uma curiosidade é que a gente se conhece, assim, eu já tô aqui há 5 anos e meio, a Lu tá aqui há 5 anos, né, Lu? Foi. E a gente se conhecia pela internet há 5 anos, quase Quatro, 5 anos, né? 4 anos e pouquinho, só conversando pela internet. E aí a gente veio se conhecer aqui, fazendo o CAP, né? O curso de do enfermagem, curso, é. assim, Hum. pessoalmente, né? A gente já conhecia pela internet, só conversando conheceu, Só é, desabafando todo o processo que a durante, gente vai falar aí. durante esses 5 anos, só pela É. internet. Meninas, as duas estudaram na mesma faculdade, não, né? Porque a Isa fez FMU. Isso, FMU. Eu fui em São Camilo, na Ah, Pompeia. São Camilo. As duas faculdades não são das mais baratas, mas também não são das mais caras, né? Que eu diria. Não, Sim, é. A Na, São na, Camilo me- era, né? Acho que a São Camilo era uma das mais carinhas, na época É, era meio pesadinho. é. Acho que a São Camilo ainda é mais cara que a É, FMU. é. Ah, Luana, mentira. Não. Meu pai e mãe ajudou bastante aí nesse processo. Vixe, mas eu digo que enfermagem é uma escolha de paixão, né? Não é qualquer um que vai estudar enfermagem, a menos que você tenha uma pessoa maluca que queria fazer medicina, não passou, passou, sei lá, 5, 10 anos tentando e não conseguiu, e aí desistiu fazer enfermagem, né? Só tem esses casos, se for. O meu foi meio que de sangue, minha mãe é enfermeira. Então, enquanto ela estava fazendo a faculdade e ela tinha dificuldade no computador, falava, ai, filha, ajuda para digitar os meus trabalhos. Aí eu digitava e falava, nossa, que assunto interessante. Então, comecei a me interessar ajudando ela enquanto ela estava fazendo faculdade. Ela se formou quando ela tinha 41. Então, ela começou a ser enfermeira e já foi para a área de auditoria. Foi uma outra área, assim, bem diferente do que eu trabalhei, né? Mas comecei o interesse baseado nela aí. Beijinho, mãe. Com certeza ela tá assistindo. E a Isa? Isa, por que Então, escolheu enfermagem? na verdade, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, sabe? O dom do cuidar, né? Que a gente fala no enfermeiro. Isso é uma coisa que vem de mim, já desde quando eu era adolescente.
E aí, com 17 anos, eu consegui um trabalho aí no Brasil como agente comunitário de saúde, né? Que seria o support worker aqui, Sim. né? E aí, assim, eu tinha 17 anos, minha mãe foi fazer a inscrição da minha prova, eu só fui fazer a prova. A minha mãe fez tudo para mim, se passando por mim. Olha, Como assim? Eu estava trabalhando no dia e eu não podia faltar. E era o último dia da inscrição para a gente comunitário de saúde, que é concurso público, né? Da Prefeitura de Diadema. Eu era de Diadema. E aí minha mãe se passou por mim, falou que o rapaz que tinha 17 anos mentira. fez a minha inscrição. Fez a minha inscrição, tudo certinho. Aí eu fui fazer a prova, passei na prova e comecei a trabalhar como agente comunitário de saúde, né? E aí, assim, no agente comunitário, você fica no meio dos médicos, dos enfermeiros, e assim, você começa a atender a comunidade. Eu gostava muito, eu sempre gostava muito de ajudar as pessoas, eu ficava muito interessada em relação às doenças, assim, tipo, como ajudar no cuidado da pessoa com hipertensão, com diabetes, que é mais o que a gente vê na comunidade mesmo. E eu tinha muito contato com as enfermeiras lá, e elas, assim, como eu era mais novinha, até da unidade que eu trabalhava mesmo, que eu tinha 17 anos na época, aí as enfermeiras meio que me acolhiam, então, assim, elas, não, Isa, é esse caminho que você tem que seguir, se você gosta disso, segue nisso, não sei o quê. Só que aí, assim, para até a faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, né? Então, assim, eu tive que fazer um curso de auxiliar de enfermagem primeiro, porque, assim, na época, eu recebia, acho que 350 dólares, reais. Eu recebia 350 reais na época, e a faculdade de enfermagem era 650. Então, assim, eu não conseguia pagar, não poderia pagar, não teria condições. E eu sempre tive vontade de fazer, então eu peguei e falei, vou fazer auxiliar de enfermagem primeiro. O curso era, acho que, 300 reais por mês, eu recebia 350. E aí, sobrava 50 reais. Só que aí, assim, era 50 reais para condução, até Sim. eu estudei no centro de São Bernardo. Então, assim, de Diadema para São Bernardo, tinha que pegar ônibus, que é um pouco longe, né? E aí eu pegava ônibus, era o dinheiro. Aí meus pais me ajudaram, assim, com, tipo, que nem eu comprar roupa branca para os estágios, né? Alimentação, nossa, meus amigos, assim, que fez enfermagem, auxiliar e técnico de enfermagem comigo, eles me ajudavam muito também, que eu levava lanche, às vezes a gente, não, vamos lá no restaurante. Aí eu olhava assim e falava assim, é melhor não. Aí o pessoal, não, vamos lá, a gente racha, não sei o que, não sei o que lá. Ia todo mundo junto, mas assim, é mais porque assim, eu gostava de estar nesse meio, sabe? Eu já tinha decidido que eu queria, já desde os 17 anos, então é isso. Só pelo dom de cuidar mesmo. Pelo dinheiro também, né? Mas isso que eu comentei antes é verdade, né? Pelo menos na minha área de farmácia, É. assim, eu tive algumas pessoas da turma que falaram que fizeram farmácia porque tentaram medicina e não conseguiram. É. Mas eu acho que acho que é muito relativo, né? Eu acho que assim, se você escolhe. Eu não sei se eu queria ser médica hoje em dia. Eu acho que isso nunca Uhum. passou pela minha cabeça, sabe? Eu acho que médico tem uma função muito diferenciada do enfermeiro. Sim. Assim, a gente tá mais lá com o paciente o tempo todo. E aí você não é só um enfermeiro, né? Você acaba sendo um psicólogo, nutricionista. Você faz de tudo um pouco, Sim. entendeu? E o médico não, ele vai lá ver o paciente, examina, faz a prescrição e deixa com o enfermeiro. Então, o enfermeiro que vai fazer o resto das coisas, sabe? Então, assim, acho que é muito relativo. Acho que essas pessoas, a gente que pensa assim, eu queria ser médico, não consegui ser médico, vou ser enfermeiro. São pessoas que vão se frustrar, assim, É. profissionalmente. São outras É, funções, né? é, Eu com acho que a certeza. gente acaba se envolvendo assim com todo o processo do paciente, né? De É, melhorar todas as vitórias e as dificuldades no meio do caminho, né? Acho que o enfermeiro está ali, sim, não isso. só você, mas 24 horas com o paciente, você consegue ver a evolução. Acho que é legal É, essa parte. é, Então, muitos pacientes acabam tornando amigos, né? é. Assim, É família, né? Você acaba sendo acaba família. sendo uma família, porque É, você vê, por exemplo, eu no Brasil trabalhava em oncologia, então você vê todo o processo, né? Toda a parte de tratamento, suporte emocional que você dá, então você acaba se envolvendo, assim, né? Com o paciente, de sim. ser amigo, né? Fica um pouco diferente do É, médico, né? é, O médico ele já não fica tão envolvido, eu acho. Eles ficam mais assim, não que eles não sejam, tem os médicos que são bem acolhedores também, são bem envolvidos assim com o paciente, mas são médicos mais diferenciados, eu é, acho. A maioria só vem, vê o que precisa e vai embora, é isso, entendeu? Pelo menos na minha é. experiência, não sei você, né, Lu? Lá no Brasil, eu vi que a Isa trabalhou no Sabará, né? Sabará é referência a tratamento de crianças, né? Isso, foi o meu último emprego, né, na enfermagem lá no Brasil, como enfermeira. Eu era intensivista, eu trabalhava na UTI pediátrica de lá. E aí cresceu bastante, mas o hospital todo era tudo voltado para criança, e que era maravilhoso, né? Você já entrava assim no lobby, assim, de entrada, você já via a parede, tudo com um bichinho, tudo. Assim, esse é meu mundo, meu mundo, eu adoro isso. Tanto é que aqui, é uma briga aqui na minha casa, porque assim, aqui a gente pode usar scrubs, né? De bichinho.
Tem o hospital, o uniforme do hospital mesmo, só que assim, ele é bem boring, assim, bem só o azul, assim. E desse que você pode escolher o scrub que você quer usar. Então, assim, eu compro um monte e meu marido fala pra mim, você não vai mais aparecer com mais nenhum scrub aqui, você tá proibida. E eu adoro, porque assim, eu mudo a criança, né? Então você acaba meio que se envolve nesse mundo, né? Às vezes você acaba conquistando a criança dependendo Com a da roupa. cor, do desenho que tá ali, né? Exatamente, eles gostam. A Sim, pra cá. Luana falou que trabalhou em hospital de câncer. Qual O deles? meu, eu trabalhei no Lefort, é no Hospital Geral, né? Eu entrei como recém-formada lá, como enfermeira júnior, me jogaram na oncologia, fiquei desesperada, falei, meu Deus, oncologia. Mas acabei amando, então fiquei naquele hospital por bastante tempo, no final foram 13 anos, fui crescendo lá, então fiquei em oncologia, fiquei na parte de qualidade, fazendo auditoria, ia no hospital inteiro, então todo mundo me conhecia, era, "Ai, meu Deus, a Luana tá vindo, esconde tudo, lava a mão, né? Faz os protocolos, ela tá checando tudo, então era a chata. A chave do hospital. Todo mundo se escondia quando a Lona chegava. Ficava na parte de protocolos, né, para ver se estava tudo sendo feito direitinho, conforme protocolos. E os 2 últimos anos eu acabei ficando como enfermeira navegadora na parte de oncologia, então via todo o processo do paciente, desde o diagnóstico, aí ia no centro cirúrgico, fazia a cirurgia, o paciente acordava, eu estava lá, fazia quimioterapia, eu explicava a quimio, então, né, junto com a equipe multi, então tinha reuniões multidisciplinares, eu que organizava as reuniões, então ficava mais nessa parte, eu não estava tão assistencial, né? Ficava mais na parte burocrática e tal, mas ainda com esse contato com o paciente. Então, por mais que ia e vinha, mas acabei começando na oncologia e terminando na oncologia lá, né? Bem legal. Hum. E nessa correria, né? Porque afinal de contas, vocês estavam numa carreira boa, né? Estava Sim. progredindo, estava crescendo Uhum. no Brasil. O que que fez vocês saírem do país? Porque foi mais ou menos na mesma época que vocês decidiram, né? Foi crise Foi. Sim. Você econômica, o que que primeiro, rolou? primeiro. Foi você primeiro, Lu. O meu era assim, foi várias mudanças no governo, né? Assim, não vou debater direitas e esquerdas, mas foram várias mudanças ali que estavam impactando, né, no nosso dia a dia. Eu e meu marido, a gente começou a conversar e a gente, né, nós temos 2 filhos, eles eram pequenos na época, e a gente falou, será que é um lugar legal para a gente ver os nossos filhos crescendo? E a gente já pensava no futuro deles, falou assim, eu não imagino que eles vão crescer aqui, ou quando eles crescerem vão querer sair. Então é melhor eu sair agora que eu também posso sair com eles, do que eles saírem depois, né, e eu acabar ficando aqui num país que eu acho que não está evoluindo de uma forma positiva. E aí um dos dias a gente saiu para ir no cinema, no que a gente voltou, nossa casa estava revirada. E aí foi meio que a gota d'água, a gente falou, realmente não dá. Aí a gente coloca um monte de grade, põe cerca elétrica e não sei o que lá. E aí o meu filho tinha 5 anos na época, ele olhou aquilo e falou, nossa, mãe, parece que a gente que está preso enquanto o bandido está fora, né? Então a gente está preso na nossa casa e o bandido está solto roubando outras casas. Então fez a gente refletir, falou, não dá, né? E aí a gente começou a pesquisar quais os melhores países. Meu marido é da área de TI, eu de enfermagem, a gente tentou procurar países que seria fácil de achar, né? Fácil, entre aspas, a gente vê que, né, a gente vai contar no decorrer que não é tão fácil assim, mas que a enfermagem poderia ser reconhecida. Em vez de eu ter que fazer toda a faculdade de novo, falei, poxa, já tenho anos de experiência, não dá para fazer tudo de novo, né? Uhum. Então a gente começou a pesquisar. A Austrália, na época, era a nossa primeira opção, mas eles estavam fazendo várias mudanças nas regras de imigração. E aí, uma das feiras que a gente foi lá na Avenida Paulista, feiras, né, de intercâmbio, uma das escolas falou, mas por que não Nova Zelândia? Eu falei, Nova Zelândia? Vou pesquisar melhor sobre isso. E a gente começou a pesquisar e aí começou a ver as paisagens, né? Então, a gente é daqui de Christchurch, né? A Ilha Sul, as paisagens maravilhosas, a natureza, os parques. Eu falei, nossa, é a liberdade dos meus filhos, né? Deles poderem brincar no parque, ir andando a pé para ir para a escola. Nossa, vai ser fantástico. O marido veio primeiro para ir sentindo, né, o país, sentindo como que era aqui, até a parte de clima, porque falar, é frio, mas não é tão frio quanto o Canadá, mas será que a gente, como paulista, vai aguentar aquele frio, né?
Então, ele veio primeiro, fiquei 6 meses assim, com as crianças e depois nós viemos para cá. Então, foi Ele... todo esse processo aí, mas foram 3 anos entre a gente querer e a gente conseguir pisar aqui na Nova Zelândia, né? Parte de dinheiro, a gente melhorar o nosso inglês, fazer todas as pesquisas, né? Traduções de documentos, enfim, vários processos até a gente conseguir vir. Mas foi toda essa história aí. E aí, nesses 6 meses que o José Luiz estava aqui na Nova Zelândia sozinho, ele já tinha arranjado o trabalho, então, quando vocês chegaram? Não, ele veio e ficou em Invercargo. Na época tinha uma facilidade em Invercargo. Você ia fazer após ou mestrado, você ganhava 6 meses de inglês. Então ele fez 6 meses, mas infelizmente não conseguiu passar na prova, né? E aí ele falou, Invercargo, com todo respeito às pessoas que moram em Invercargo, mas ele falou, é muito frio, chove direto. É maravilhoso, mas sempre chove. Então, aí ele começou a pesquisar outras cidades, aonde tinha o curso que ele queria, né? E aí ele acabou fazendo o curso aqui na UC. Aí, quando ele veio para Christchurch para começar o curso, aí eu vim uma semana depois. Então, né, foi relativamente pouco tempo ele aqui em Christchurch mesmo, sozinho, mas no total foram 6 meses. Mas aí ele focou em fazer o mestrado, e aí eu já cheguei, fiz um pouquinho de inglês e comecei a trabalhar como cuidadora. Então, eu trabalhava, né, e ele fazia o mestrado. E aí, foquei em aprender o inglês ali no dia a dia. Meu inglês não era bom. Eu cheguei lá na entrevista, falei, ó, você vai ter uma cuidadora com experiência de enfermeira, vai ser fantástico, mas você vai ter que ter paciência, então é ganha-ganha. Você vai ter uma pessoa que é boa na parte técnica, mas que precisa melhorar o inglês. E foi bacana, porque os idosos se sentiam úteis. Eu falo, nossa, eu estou ajudando alguém, né? Então, eles me ajudaram, aprendi muito, né? Toda a parte do inglês técnico, assim, de saúde, eu aprendi com os idosos e fiz vários amigos também, né? Então, tinha pessoas que, quando eu pedi demissão para ser enfermeira, choravam. Ai, mas você é como minha filha, como minha neta. Então, eles são muito carentes, né? E o nosso jeito caloroso de brasileiro, assim, de abraçar, não, eles adoram. Então, foi super bacana. E eu fiquei focada nessa parte de trabalhar enquanto o marido fazia o mestrado. A Isa, enquanto isso, porque foi só meio ano depois, né, que você veio, também demorou esse tempo todo para se planejar ou foi mais papum? Não, eu vim quando a gente, assim, eu sempre gostei de falar inglês, de estudar inglês, né? No Brasil eu já estudei inglês desde os 16 anos. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu falava inglês. Até eu descer até eu descer, conversar, descer do avião, né? A primeira impressão que você tem no aeroporto é incrível. Eu não sabia falar nada de inglês. Eu sabia falar oi. Mas eu não entendia nada do que eles falavam, porque aqui o inglês daqui é um inglês bem diferente, né? Sim, É um inglês totalmente diferente do que você. Não é britânico, não é americano, é um outro inglês. O inglês sim. neozelandês, né? Então, assim, eu tive que aprender a falar inglês primeiro para eu poder entrar no processo da enfermagem, né? Então, assim, eu cheguei aqui, eu fiz um curso de inglês, a gente ficou 10 meses estudando inglês aqui em Christchurch mesmo. E aí, depois desses 10 meses, eu achei que eu precisava, eu não me sentia confiante ainda para trabalhar com as pessoas, né? Para trabalhar em hospital, para ser enfermeira aqui. Embora já era meu objetivo, desde que eu cheguei aqui, era meu objetivo ser enfermeiro. E aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso aprender mais inglês. Aí a gente mudamos para Queenstown, né? Fiquei um tempo em Queenstown. A minha vida é uma aventura. A gente ficou quase 2 anos em Queenstown, a gente conseguiu work visa lá. Comecei a trabalhar e eu pensei, né? Não, agora eu vou aprender a falar inglês, né? Porque eu vou trabalhar, você acaba se expondo mais, né? Uhum. Então, assim, eu precisava dessa exposição. Só que eu fui trabalhando numa empresa que só tinha brasileiro. E os outros ou era chileno ou era argentino. Então, assim, acabei aprendendo bastante espanhol. Mas o inglês, Saiu fluente em espanhol. o inglês não saiu. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso de um suporte, eu preciso aprender inglês, né? Eu contratei uma professora particular, aí a gente começou a fazer, porque eu queria fazer o IELTS, né? Para poder entrar no processo mesmo de enfermagem, né? E aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso fazer o IELTS. Aí comecei a fazer a prova, aí veio o Covid. Aí depois do Covid, daí assim, eu já tinha um plano eu queria fazer o mestrado aqui, né, na Nova Zelândia, porque assim, no Brasil já era meu plano fazer mestrado, porque eu já tinha feito a graduação, eu já tinha feito 2 pós-graduação no Brasil, então a minha intenção era fazer um mestrado no Brasil.
E aí eu peguei e falei assim, eu vou... Acho que agora é hora de eu começar a investir no meu estudo, né? Eu e meu marido, nós combinamos, né? E aí eu peguei e falei assim, vou fazer o mestrado. A gente mudou para Invercargo. E eu fui fazer meu mestrado. Tô falando, minha vida é uma aventura. Aí a gente mudou para Invercargo, aí eu fiz o meu mestrado lá, foi 1 ano e meio de mestrado. E aí, assim, para fazer o mestrado, você tem que fazer as provas, né, de inglês, de proficiência de inglês, né? E aí eu fiz o IELTS, até eu fiz online, só que assim, eu não consegui tirar nota. Acho que eu tirei uma nota, não foi o suficiente para entrar na faculdade, né, para fazer o mestrado. E aí eu peguei e comecei a estudar, na faculdade mesmo, tem tipo aquele PEFOI, né, que você faz os que nem o marido da Lona fez, os 6 meses de inglês, aí você faz uma prova, tipo, tenta fazer a prova nesses 6 meses, aí se você passou para a prova, você começa a fazer o mestrado. Aí eu comecei esse PEFOI, aí em 2 meses do PEFOI eu já consegui eu fiz o PT, né, que foi uma outra prova, consegui passar, e aí comecei a fazer o mestrado no ano seguinte, né, que aí já não tinha mais a turma aberta para o mestrado, comecei no ano seguinte. Só que nesse meio tempo eu também comecei a trabalhar como cuidadora, que nem a Lu falou. Eu fui para um asilo lá no Invercargo, trabalhei 1 ano de cuidadora, e assim, era demais trabalhar com os idosos, porque assim, eu sempre trabalhei com criança, na minha vida toda, minha história toda na enfermagem sempre foi de criança. Com criança, né? Toda a minha experiência com criança, mas se trabalhar com o outro lado do outro, Da curva. outro ciclo da vida, assim, do final da vida mesmo, era demais, gente. Eu gostava demais de trabalhar com os idosos, porque assim, eles eram bem acolhedores, e como a Lu falou, eles sentiam que que eram úteis, que eles estavam ajudando, porque eles sabiam que eu não tinha inglês suficiente. E eu passava cada vergonha. Tem O várias histórias. o pessoal me falava as coisas, eu entendia a outra, aí eu pega, vai ali, alguém tá te chamando ali. Quando eu ia, ela falava, o que você tá me chamando? Aí, não tô chamando, não. Aí, então, o que é pra fazer? Assim, ó, cada vergonha que eu passava, porque eu não sabia falar inglês ainda, né? Mesmo assim, com mestrado, eu ainda não achava que era o suficiente ainda, entendeu? E aí, assim, depois desse 1 ano, fazendo 1 ano e meio de mestrado e trabalhando com idoso, eu achei que o meu inglês evoluiu bem. Eu falei assim, agora é hora de começar a fazer o processo de enfermagem, né? Que agora eu já estou pronta para ser enfermeira. E aí eu peguei e comecei a fazer o processo de enfermagem durante o mestrado, que foi outra loucura que eu fiz na minha vida, porque eu tava 3 coisas ao mesmo tempo. o mestrado exigia demais de mim, porque imagina uma pessoa que não é fluente em inglês, fazer um curso em inglês, aí você tem que fazer os trabalhos, né, que você entrega, todos em inglês, você tem que apresentar os trabalhos em inglês, e aí nesse mestrado que eu fiz Health and Science, a gente fazia reabilitação. Então, assim, eu tinha que pegar um paciente, um idoso, ou um paciente mesmo, e eu tinha que ensinar exercício físico para ele, de reabilitação. Então, assim, eu estava mais do que exposta. Eu tinha que treinar a pessoa em inglês. Então, assim, tipo, foi uma experiência bem bacana. Que eu acho que, assim, isso fez o meu inglês dar uma guinada mesmo, sabe? Para eu poder... Eu me sentia pronta para poder seguir meu processo de enfermagem. E aí, durante o meu mestrado, que foi 1 ano e meio, né? Eu comecei a fazer o processo, né? Para poder o papeladas, né, enfermagem. Aí eu tive que fazer outra prova, porque daí o IELTS, eu não queria fazer o IELTS de novo, porque eu acho que para mim não dava. Eu já tinha tentado uma vez, não era, para mim não era o que eu queria, que eu pude, que eu sei, eu não ia conseguir fazer a prova, entendeu? E eu já tinha na minha cabeça que eu não queria fazer o IELTS. Aí eu tinha a opção de fazer o OIT, que é uma outra prova que dá para fazer também, né? Que é bem específico para a área da saúde mesmo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou estudar para o OIT enquanto eu estou fazendo o mestrado. Eu comecei a fazer aula online de OIT e eu fazer o mestrado. E é assim, só que o mestrado não era full time, mas assim, foi uma loucura na minha vida. Sabe quando é uma pessoa estressada? Eu olhava assim para o professor que queria matar, eu quero que passasse na minha frente. Era muito estresse. Porque assim, eu estava fazendo aulas de mestrado da faculdade durante o dia, e daí assim, quando eu chegava em casa, eu tinha que estudar para o OIT, porque eu sabia que eu tinha que fazer. Eu tinha tempo para poder fazer a prova e tempo para terminar o processo, entendeu? Mas aí, no fim, acabou dando tudo certo, assim. Mas podia ter dado tudo errado também. Luana, a Isa estava nessa loucura de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não o nome do filme, mas é tudo ao mesmo tempo. Mulher multitarefa, né? Que a É. gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mulher doida, E né? você, em que momento que você deu esse clique de falar assim, não, eu também vou validar finalmente então meu diploma, agora eu tô suave na nave. Ou não tava suave na nave? A gente nunca tá suave na nave, né? Sempre acho que ainda tenho que melhorar, mas foi bem isso mesmo. Eu sempre acho que eu ainda tenho que melhorar, que o meu inglês não tá bom, mas o meu marido já tinha terminado o mestrado, já estava trabalhando ainda não na área, né? Mas já estava
o curso que a gente tem que fazer também vai dinheiro, né? Então, eu falei, a gente já tá os dois trabalhando, já tá mais tranquilo. Ele falou, ó, seu inglês já tá bom, você já tá trabalhando já um ano e meio, já tá ótimo, né? Já tem que ir para frente, vamos evoluir. Seu objetivo é ser enfermeira, você, né, fez todo esse processo aí de vir para cá, você tem uma história, né, de ser enfermeira, não pode desistir. E aí eu comecei a falar, tá bom, vamos lá, vou conseguir. Só que eu falei, eu não consigo ter dinheiro para fazer um curso focado em fazer a prova, porque igual a Isa falou, a gente tem que ter uma prova de inglês para comprovar que você tem inglês suficiente para ser enfermeira. Essa é uma das primeiras etapas, né? E aí eu estava pesquisando, tem o OAT, como a Isa falou, ele é muito focado na área da saúde, como um todo, né? Para todo profissional de saúde. Então, todas as 4 bandas são focadas em saúde. E aí eu comecei a falar, ok, então a parte de speaking, eu vou ter, bom, toda a prova eu vou ter que estudar por conta. Então, a parte de speaking eu comecei a falar com os pacientes nos asilos, né? Falei, ó, eu quero ser enfermeira, e eles, ai, que maravilha, vai ser aqui. Ah, não, eu quero ser enfermeira no hospital, mas, né, foca em ser enfermeira. Daí eles falam, ah, então não vou te ajudar, porque no hospital você vai largar a gente. Brincadeira, eles, não, vou ficar muito feliz de te ajudar. Então, o speaking na prova é você dando uma orientação para o paciente. Então, é um estudo de caso, né? Falar, uma paciente com diabetes que você tem que ensinar a dar insulina. Então, eu comecei a testar o meu speaking com os próprios pacientes. Então, eles falavam, ah, eu tô com pressão alta. Por quê? Aí você explicava todo o processo. Ah, isso é importante esse remédio, porque isso vai controlar sua pressão, blá, blá, blá. Então, eu tava treinando. Você entendeu? Entendi. Ah, beleza. Então, já vou usar isso como uma forma de treinar o speaking. A parte de leitura, então, eu lia muito artigo científico e eu peguei livros na livraria, que você pega, né? Tem livros específicos de OIT, então tem os testes, né? Tem o texto, as perguntas, e aí eu cronometrava em quanto tempo eu conseguia responder. Então, essa parte também, ok. A parte de listen, quando você tem esses livros, também tem o CD, mas pela internet você também consegue PDF, você consegue vários aplicativos para você testar o seu listening. Então, eu testei também. Eu tenho dislexia, então foi muito difícil para mim a parte de spelling das coisas, então foi uma dificuldade, né? Principalmente nomes de medicamento em inglês, porque eles falam assim, o sobrenome do paciente, aí eles soletram, mas a parte de soletrar para mim é a pior. Então, essa parte eu falei, bom, eu vou errar nessa parte, então tem que focar nas outras, porque o spelling não vai dar certo. Então, vamos focar nas outras coisas. Então, era conversação, dois médicos conversando, e aí as perguntinhas sobre o que era o assunto, o que você entendeu sobre aquilo. Então, né? Ok, essa parte eu estou entendendo. E a parte de writing é uma carta de recomendação. Então, não é igual o IELTS, que assim, é um tema amplo, vai de alteração Poluição. climática. Aí você tem que falar sobre a alteração climática, aquela parte acadêmica, né? Receitinha de bolo. Então, também é uma receita de bolo, mas é uma recomendação ou uma referência. Então, um paciente que veio do hospital e está indo para um asilo. E aí você tem que fazer, né, uma carta de encaminhamento para o asilo. Então, tem uma série de informações e aí você tem que escolher qual informação é relevante para aquela carta. Então, como eu trabalhava no asilo, eu comecei a ler, né, e anotava, assim, as palavras-chave. Essa palavra está muito frequente, então deve ser importante, eu colocava lá. Então, eu comecei a estudar sozinha. Levava os meus filhos para o karatê, enquanto eles estavam 2 horas lá fazendo karatê, ficava lá, escrevendo na mesinha lá, estudando. E aí eu estudei por conta, fiz o OIT e passei de primeira. Caramba. Meninas, Então, agradeço. soletra para mim como é que é. Não. Porque... Não, soletra o nome do teste é OET. Não, OET. O-E-T. Occupational English, English Test. não sei. Occupational English Test. Ok, tá. OPT, mas é específico para Área da a área da saúde. saúde. Uhum. Então, se você é fisioterapeuta ou médico, farmacêutico, você precisa ser reconhecido aqui, né, na área da saúde, você faz
Eu recomendo esse Eu teste. também, Você pode é. fazer o IELTS, mas eu acho que todo o vocabulário já é mais fácil, né? E a parte do speaking é o que eu falei, é um bate-papo que você sempre faz com o seu Com o paciente. paciente. É uma coisa muito tranquila. Uhum. Lógico, tranquila. Você traduz para o inglês, mas é mais tranquilo do que você falar sobre um assunto diverso e ser pego de surpresa, né? Então você já consegue ter um pouquinho mais de noção do que você precisa falar. É bem mais, Uhum. mais prático que o IELTS. Acho que o É. IELTS é bem mais fácil. Eu também recomendo. Eu fiz as 3 provas. Eu sou estudada de prova. Eu fiz o IELTS, eu fiz o PTE e eu fiz o OIT. Assim, se você tem a opção de fazer entre o IELTS e o OIT, eu recomendo o OIT. Eu acho que é bem mais fácil, principalmente para quem é da área da saúde, porque quando a gente faz faculdades, se você é farmacêutica, você sabe. A gente estuda muito por artigo científico e muita Sim. coisa é em inglês, né? Então, assim, muitas palavras do que a gente usava na faculdade, você consegue traduzir, assim, a palavra que a gente usa em inglês, é muita colocação em inglês também. Sim. Então, o OIT, ele é bem focado para essa área da saúde. Então, que nem, tipo, diarreia. Você vai falar sobre diarreia, tipo, é fácil abordar o assunto, porque você sabe como você vai explicar em português. Sim. É só você transferir ele para o inglês, entendeu? E o writing também é bem fácil, porque, assim, eu fiz o IELTS, o writing do IELTS, são 2 writing no IELTS. E assim, você tem que descrever um gráfico que é um nightmare. Você vai ver é horrível de escrever gráfico. E você tem acho que 15 minutos ou 20 minutos para fazer. E o segundo writing você tem mais acho que 30 minutos para fazer. E você tem que fazer eu não sei, eles te dão tipo um assunto lá e você tem que desenvolver aquele assunto para fazer o writing. No OIT é só fazer uma. Eles falam referral letter, sabe? Que é só para fazer uma carta de. Que nem o paciente vai ser encaminhado do rest home, do asilo, né, para o hospital. Aí você vai escrever. Eu estou referindo esse paciente, aí você coloca o nome dele, tudo certinho, todas as informações do paciente. O paciente tem esse, que é o background dele, de saúde. É uma carta que é fácil de fazer, entendeu? É como se fosse uma anotação, não uma anotação de enfermagem, mas como se fosse fazer uma transferência transferir um paciente de cuidados para outra pessoa, ou mesmo transferir ele para o hospital, explicando o que aconteceu com ele, por que você está transferindo ele. Então, assim, é muito mais fácil. E você, assim, você usa uma linguagem acadêmica, mas, assim, não é tão... o IELTS, você tem que saber as colocações para você fazer um writing bom, para receber uma nota boa. E no OIT, não. Você sabendo o jeitinho, a sentença que você tem que colocar, na hora que você tem que colocar, você já consegue uma pontuação boa, entendeu? E aí tem outra vantagem, né? Se você não consegue a nota suficiente no speaking, por exemplo, você pode repetir só aquela parte. Você não precisa fazer a prova toda. E aí você paga proporcional. Então, eu fiz as 4 bandas e não fui bem em uma. Então, você consegue fazer só ela. Aquela. Aí você pode Melhor pedir do o que- remark também, né? Esse OIT tem a opção de pedir o remark, que nem se você... A gente precisa tirar 350 em todas as bandas no OIT, né? Que é a banda, que na verdade É o 350, B, né, que eles era a falam. antiga banda B, agora é 350, que é o equivalente a 7,5 no IELTS, né? E aí, assim, se você não tirou 350, que nem a Lu falou no speaking, aí você pede para eles você paga um pouquinho mais e fala para eles fazer o remark. Aí eles vão rever, porque eles, na hora que está fazendo o speaking, eles gravam. Você está conversando com o avaliador, mas ele está gravando, né, o áudio da conversa. E aí você pede para paga um pouquinho mais, pede para fazer o remarque, e às vezes eles conseguem aumentar a sua nota, e você não precisa nem fazer a prova de novo, sabe? Mas, assim, o speaking é bem de boa para fazer no OIT. No IELTS também, eu tirei 7,5 no IELTS, no speaking. Foi a melhor nota que eu tirei, foi a melhor nota. Tá fluente, né? E assim, o IELTS, o speaking é fácil, o resto do IELTS que é difícil. Que eu não fui bem. Aí, assim, o do OIT é fácil, porque assim, é fácil você conversar. Se você domina na área da saúde, você domina a sua área, você consegue explicar, entendeu? O reading também é fácil, né? O reading é fácil. O reading, ele divide também em 2 partes. Então, uma são textos, são textos curtos e perguntas fáceis, né? E a segunda parte é um texto longo e aí você tem que achar as respostas. São 3 assim. partes. São 3 partes. A primeira parte do reading do OIT, você tem 15 minutos para você fazer. Só que são, acho que 20 questões, né? São 20 questões, eles te dão 5 mini textos, sabe? Pequenininho. E assim, isso aí é mais estratégia. Que eu fiz as aulas online, então assim, eu aprendi as estratégias. Para a Luana, eu acho que ainda foi muito mais difícil, porque ela teve que se virar sozinha. E aí, assim, como eu fazia aula online com
com a empresa que eu escolhi para me ajudar, né? Então, assim, eles davam as dicas de como você tinha que fazer essa parte, esses 15 minutos. Usar esses 15 minutos, porque, assim, são 20 questões que você tem que responder em 15 minutos. Não dá, tipo, nenhum minuto por questão, entendeu? Então, assim, são 5 textos, 5 ou 3 textos, uma coisa assim. E aí você tem que reler rapidão, sabe aquela, você dá só uma olhadinha e já pega a resposta, porque 15 minutos passa muito rápido. E aí tem essa parte A do o reading, tem a parte B, que é ainda mais fácil, que é a parte que a Lu falou, que você tem que só de múltipla escolha, né? Que acho que são 2 respostas. E a última, que você tem que escolher só uma resposta, são 4 opções de resposta, e você tem que escolher só de múltiplo choice, né? Múltipla Sim. escolha, e você escolhe só uma, que é a parte mais chatinha do OIT, é essa parte C, do reading, né? Dessa parte do reading. A parte A é super fácil, os textos são super fáceis, você entender. E assim, outra coisa, outra dica que também que é bom, como se você conhece da área, às vezes você olha a questão, você já sabe a resposta, não precisa nem ler o texto. Você já sabe, que nem, tipo, um remédio, o que que você faz com a criança? É de um exemplo, né? Um exemplo bem assim, bem tipo, a criança está com diarreia, o médico receitou, aí tem o GAP para a criança tomar. Aí você já sabe, tipo, ó, ela tá com diarreia, você vai fazer o quê? Vou dar soro fisiológico, soro caseiro. Soro fisiológico, soro caseiro. Então, assim, você já sabe que a resposta, se você olhar, você já vai meio que imaginar a resposta, sabe? Eu queria uma ajuda para vocês me dizer assim, eu acho que para conseguir uma equivalência da sua profissão como enfermeira aqui na Nova Zelândia, seria basicamente aqui uns 4 pontos, né? Você ter o NZQA, não é? Você precisa ter o seu diploma validado, não precisa? Não pelo NZQA. Você faz pelo CGFNS. O NZQA, ele é só para algumas profissões, mas eu acho que da área da saúde, eles só vão falar que o seu diploma é verdadeiro, mas para o processo de enfermagem, Para você tem validar mesmo para você trabalhar como enfermeira, não. você tem que ir essa CGFNS é uma empresa americana. Eles fazem a validação para os enfermeiros, os diplomas americanos, para o processo de enfermagem nos Estados Unidos e para o processo de enfermagem na Nova Zelândia. Só que, assim, é uma coisa que eu sempre, a gente conversa bastante com as meninas do Brasil que querem fazer o processo aqui, a gente sempre dá a dica para elas. Quando você for aplicar no CGFNS, só tenha certeza que você está aplicando para a Nova Zelândia, porque o processo dos Estados Unidos é outro. E se você aplicar do CGFNS dos Estados Unidos, você não vai conseguir, você vai gastar o dinheiro e você não vai conseguir ter o acesso do CGFNS para cobertura da Nova Zelândia. Então, você tem que entrar primeiro pelo CGFNS. Aí você entra no site, tem que preencher vários dados lá da faculdade, dos seus trabalhos, né? Quantos anos você trabalhou, qual era o cargo que você tinha, tal. E aí eles vão mandar um e-mail direto para os provedores. Então, eles vão mandar direto para a faculdade, direto para... Né, melhor, vão mandar o PDF para você, você tem que mandar para eles. Por exemplo, o Conselho de Enfermagem no Brasil, eles têm que preencher um documento falando que você é ativo, que você não teve nenhum processo contra você, não teve nenhuma reclamação, está em dia, tudo bonitinho. O seu, né, o hospital que você trabalhou, ou seja lá que empresa que você trabalhou, quanto tempo você trabalhou, que você não teve nenhum problema, qual era o seu cargo, de que ano a que ano, e às vezes eles pedem mais alguma informação. A faculdade também, só que aí da faculdade dá um pouco mais de trabalho, porque eles têm que colocar quantas horas por cada título, clínica geral, quantas horas você teve de teoria, quantas horas você teve de prática. E, além disso, o conteúdo programático, que essa é a parte difícil. Então, são 30 e poucas folhas que você tem que traduzir tudo para inglês. 300 e poucas folhas, né? Em português, você tem que traduzir para inglês. E aí, tudo tem que ser mandado para esse órgão direto do provedor. E por carta. Por carta. Não pode ser nada então, por e-mail. Então, tem que ter um envelope timbrado. Por exemplo, lá eu fiz na São Camilo. Então, envelope timbrado da São Camilo, carimbado por eles. Tudo bonitinho lá, reconhecido, firma reconhecida. Não pode estar seu nome no envelope. Tem que ser o nome da Tem que ser o nome deles. E aí eles mandam para lá. Aí, assim, obviamente, a faculdade fala, não vou mandar. Então, a minha mãe lá do Brasil foi na faculdade, pegou, mas já tinha que estar tudo preenchido, né? Falei, mãe, você tem que pegar o envelope já tudo preenchido. E aí você só vai lá nos correios e posta. Então, ela foi lá no Corém, aí manda... Foi lá no hospital que eu trabalhava, então a minha mãe me ajudou também a ir nos lugares para mandar. Porque a gente aqui na Nova Zelândia não pode mandar nada, então tem que ser tudo de lá. Então, a tradução do nosso diploma, histórico escolar, tudo original em inglês,
no envelope, timbrado, bonitinho e enviado para lá. Isso é um problema também, porque assim, no Brasil, assim, eu não sei a Lu, mas durante o meu processo, uma dificuldade que eu tive é que assim, eu acho inadmissível nas faculdades não ter ninguém que fale inglês. E assim, tipo, os documentos, porque quando você faz essa inscrição do CGFNS, é que nem a Lu falou, eles vão te gerar um PDF e você que vai ficar no controle desses formulários ser preenchido pelas faculdades. E você que vai ficar no controle de enviar também, porque as faculdades, eles não, a faculdade, o hospital, em qualquer órgão do Brasil, eles não se responsabilizam. O único que falou que ajudaria seria o Corém, mas assim, você paga para o Corém preencher o formulário, você paga para o Corém gerar a certidão que eles precisam, e você paga para a DHL ir lá na porta do Corém, tirar o documento e mandar para os Estados Unidos. Porque tudo vai para os Estados Unidos, não vem nada para Nova Zelândia, né? O processo é todo lá. E assim, aí a minha dificuldade, assim, no Corém foi tranquilo, porque assim, o pessoal já está acostumado a fazer Já saiu em a inglês, já. validação dos enfermeiros, então já sai em inglês. Tem muito brasileiro saindo do Acho que Brasil. sim. Mas Então, o conselho de enfermagem já tem a cartinha em inglês, porque acho que já está cada vez mais frequente. Até a gente está recebendo mais enfermeiras fazendo pergunta para a gente ultimamente, né? Então, acho que está rolando esse interesse de enfermeiras brasileiras irem para outros lugares, né? E aí as faculdades, assim, eu tive que fazer do meu auxiliar também de enfermagem, da escola de auxiliar de enfermagem, e o documento veio em inglês, eu fui mandar para a escola, eles falaram que eles não conseguiam entender inglês, que eles queriam documento em português. Aí eu fiz a tradução, eu mesma fiz a tradução e mandei para eles. Aí mandou os dois para eles saberem o que eles estavam preenchendo. Mas nesse caso eles não quiseram, eles queriam a tradução geramentada. Então eu paguei para traduzir do inglês para o português, depois paguei para traduzir do português para o inglês. Então assim, eu paguei 2 vezes por um documento só. Então, essa foi a maior dificuldade. Eu acho que, assim, o fato das pessoas... Eu não sei se por falta de interesse ou por falta... Não sei qual que acontece realmente. Aí tem todo o processo, né? Aí você pede, aí é 15 dias úteis para você receber o documento, para validar. Aí você fala, ok, você paga, depois mais 15 dias úteis para eles imprimirem, 15 dias úteis. Sim. E a dificuldade para a gente também, que foi bem na época do Covid, então a faculdade fechou, né? Então não tinha ninguém, eles trabalhavam de casa, então às vezes eles respondiam, então foi bem mais demorado, então para a gente demorou muito mais, um ano aí, esse processo, né? Entre a gente começar a preencher o PDF lá, mandar para as empresas lá no Brasil, e até esse órgão receber tudo e começar a análise. Então, foi bem demorado. Hoje, né, pelo que eu tenho conversado com as enfermeiras, está demorando acho que uns 3, 4 meses. Tá mais rápido, né? Então, está um pouco mais rápido, né, todo esse processo. Aí, depois que eles recebem tudo, eles mandam uma cartinha falando, né, que receberam tudo e mandam para o conselho de enfermagem daqui. Então, o conselho de enfermagem daqui vai receber toda essa informação, né, traduzida para inglês, já analisada, e aí eles têm um prazo, acho que 15 dias úteis também, para mandar para a gente a segunda fase, né? Porque ainda não acabou, tem uma parte. Queria só fazer uma perguntinha antes. Quando vocês falam que vocês pediram toda a documentação no Corém, vocês têm que estar com o Corém ativo? Ou você... Tem. E assim, eles têm que pagar mensalidade, né? Você mesmo você não estando atuando, você tem que pagar mensalidade. Então, essa é uma dica aí, né? Eu tô querendo sair do Brasil para ser enfermeira, continua pagando. Porque isso vai ser importante, porque tem que mostrar que você é uma enfermeira ativa. Depois, igual agora a gente é enfermeira aqui, eu já cancelei de lá, que não precisa mais. Mas até você receber o conselho daqui, é uma mensalidade a menos. Mas sim, né, tava aqui há 4 anos e meio pagando o conselho de enfermagem lá do Brasil, sem trabalhar. E esse CGFNS que a gente está falando também, quando você faz inscrição nele, você tem 1 ano para você entregar os documentos, e junto com os documentos, tem que entregar a nota da prova também do OIT, que aí você pede autorização para o CGFNS ter acesso à sua nota do OIT. Então, você tem 1 ano para tudo. Então, assim, é uma correria, porque assim, você depende das pessoas, dos órgãos do Brasil, das faculdades, das instituições que você trabalhou, para preencher os documentos para você poder continuar o processo, e você tem esse 1 ano para você fazer tudo, entendeu? Porque depois de 1 ano você tem que pagar de novo para eles poderem fazer o processo. Aí você começa o processo tudo de novo. Entendeu? E aí, lembrando, como é nos Estados Unidos, o pagamento, né, dessa inscrição é em dólar americano. Então tem essa parte aí também. Mas, de repente, dá para deixar agilizado algumas
dessas documentações, não é? Antes de você O, começar o processo. o OIT, por exemplo, eu fiz antes de começar, né? Eu achava que ia ser a parte mais difícil. Falar, nossa, acho que eu passar no inglês vai ser mais difícil, né? Então, a minha positividade, achando que eu não ia passar. Então, eu fiz ele, falei, deixa eu garantir que eu passei no inglês para começar esse processo, achando que essa era a parte mais demorada. Mas no Brasil, toda a parte burocrática de conseguir os documentos, lógico, tem a parte da tradução, e aí você recebe em português, traduz, aí tem, como são 300 páginas, tem tempo também para traduzir, né? E dinheiro que vai. E dinheiro. Dinheiro. Nossa, é de chorar, né? Na hora que eles estão traduzindo ali cada É. matéria, né? É. E mais Isso. os títulos, Quantas subtítulos e horas, capítulos. exatamente. Mas assim, E se quais você... os tópicos, né? Então, É. assim, a clínica médica, aí no dia tal, porque tem os dias, quais os tópicos, então são folhas e folhas, né? Mas se você mandar para o CGFNS sem tradução, eles traduzem e te cobram em dólar Muito americano. pior, Acho que é $85 por Por folha. página. Por folha. É. Americano. Então, assim, é melhor você já mandar tudo certinho, para não ter esse erro. E Acaba se, ficando ainda mais caro. voltando assim, se falando que dá para agilizar os documentos, quando você só pode, quando você faz inscrição no CGFNS, eles vão gerar o documento para você mandar para as instituições. Então, assim, não tem como você agilizar os documentos antes, O que entendeu? dá para agilizar, assim, você já pedir para a Os faculdade diplomas, o diploma, o histórico, né? escolar. O conteúdo programático, e aí você já pode ir correndo atrás da tradução. Mas lembrando que, como tem que estar no Brasil, o ideal é você pedir de lá, ou, por exemplo, pedir a tradução em PDF, e aí alguém do Brasil imprime para você, né? Uhum. Porque eu trouxe o conteúdo programático achando que eu estava arrasando super, né? Antes de ir para Nova Zelândia, eu trouxe conteúdo programático, já vou adiantar tudo no fim, tinha que estar lá no Brasil. Tava aqui, né? Então, uma dica aí, não faça como eu, já deixa tudo lá. Eu também tive que pedir para o meu pai fazer os corres ali na faculdade, não sei o quê. Ô, tristeza. Coitados papais e mamães. Mas, enfim. Meninas, então, pera. Vamos voltar à minha pergunta. Eu diria ainda, então, que são 4 pontos que vocês precisam para fazer uma equivalência do diploma. Um é esse órgão, o CGFNS, Isso. certo? O segundo é o teste de inglês, que aí Ele a já pessoa... já tá incluso entra no aí, sim. CGFNS. Ele entra Ah, dentro já do tá... CGFNS. Mas, queira ou não queira, é uma outra coisa que você tem que pagar e tem que... Sim, e tem que fazer. isso. Aí, um outro ponto seria a parte do estágio supervisionado. Não, Isso. esse é o último. Esse aí vai ser o último. Aí Então, tem antes... esses dois, eles são meio que juntos, né? Porque aí depois que você recebe isso, você vai para o conselho de enfermagem daqui e eles te dão uma carta falando, ó, legal, reconheço tudo que você fez, mas, porém, entretanto, todavia, você precisa adequar para a nossa realidade daqui, porque toda a legislação que você aprendeu lá no Brasil não é válido para a legislação daqui, a parte cultural, né? Enfim, porque não é só a parte dos maores, né? É a parte multicultural, que são enfermeiras de tudo quanto é país, né? Então, é respeitar todos os tipos de cultura. Então, essa é mais focada nessa parte mesmo. E, além disso, eles perguntam, por exemplo, ok, você saiu lá do Brasil em 2018 e você está pedindo agora em 2022. E esse gap, o que você fez, né? Então, aí eu tive que explicar, eu era cuidadora enquanto melhorava o meu inglês, enquanto eu estava traduzindo todas as partes. Então, você tem ainda que justificar esse tempinho, porque o correto eles vão analisar os últimos 5 anos que você tinha que estar trabalhando como enfermeira. Mas não necessariamente, igual no meu caso, eu não estava trabalhando, eu estava aqui já como cuidadora. Então, eu justifiquei, eu estava correndo atrás, né? Eu quero ser enfermeira, eu estava trabalhando na área, não como enfermeira, mas na área. Então, teve essa parte. Aí eles falam, ok, eles mandam uma carta falando, agora eu quero que você faça o CAP, que é esse curso rápido, né? Vamos dizer assim, rápido. Dependendo do lugar, são de 6 a 9 semanas. Então, tem vários lugares da Nova Zelândia aí que você pode fazer. E aí, depois desse CAP, que é o que eu falei, depois desse CAP, você volta para o conselho de enfermagem com a cartinha que você passou, e aí você consegue pagar o seu registro de enfermagem, e aí você pode trabalhar. Esse CAP tem em que cidades da Nova Zelândia? Tem na Christchurch, tem em Christchurch, Dunedin,
tem Oakland, tem Wellington, Acho que Nelson também. acho que tem Nelson e Hamilton É, também. E aí tem outros lugares que assim, não tem a escola lá, mas eles estão Faz precisando online. tanto de enfermeiro que eles fazem online. Então, eles fazem parceria com asilos. Isso, é. Eles fazem parceria com asilo. Então, você faz a parte teórica online e a parte prática no asilo. Então, tem muitos asilos aqui que eles falam, ó, igual, por exemplo, sou cuidadora e eu quero ser enfermeiro. O asilo fala, ok, eu gosto muito do seu trabalho, eu vou pagar o cap para você. Então, eles pagam o cap, mas eles querem que você assine um contrato que você vai ficar com eles por 2 anos. Então, mesmo você não estando numa cidade que tem o cap, você faz a parte online, faz o cap neles, e a partir do momento que você terminar o cap, você já começa a trabalhar com eles como enfermeira. Então, eles Foi já o seu fazem esse... caso? Não. Não, porque, assim, o lugar que eu trabalhava até ofereceu, eles ofereceram até um salário bacana para mim, mas quando eu comecei o CAP, eu fiz o estágio no hospital e eu achei muito legal, muito desafiador, assim, muita coisa para aprender. É uma realidade bem diferente da realidade do Brasil, né? O trabalho da enfermeira, eu falei, não, eu quero sentir um pouco mais dessa parte do hospital. Então, eu acabei fazendo o CAP, eu acabei pagando por conta. Como aluna internacional. Como aluna internacional, porque aí Uma tem facada. o CAP também são 2 valores, né? Se você é residente ou se você é estudante internacional. Então, no nosso caso, a gente pagou como E internacional. ninguém acreditava na nossa sala. Todo mundo, quem é residente? Todo mundo levanta a mão e só a gente, assim. Só para a gente ter uma ideia, quanto que foi essa facada? 7.300 e alguma coisa. Fora os exames médicos, que a gente Aí faz tem vacinas. comprovante de vacina, que aí você tem que traduzir, né? Porque tem que ser em inglês. Aí Tomar as tem. vacinas extras. Você é do Brasil? Tem que mostrar Você de não tem tuberculose. tuberculose, né? Porque Tem que é fazer o um PPD. país que tem o risco de tuberculose. Aí você tem que fazer o teste também, aí tem que pagar o teste, foi 100 e pouco de teste. A gente foi junto, né, Lu? Então Foi 100 e vai pouco. dinheiro aqui, vai dinheiro ali. Só que o que tem aí é uma dica, né? Para quem é residente, além de você pagar menos, Acho que é $1.500 para quem não é residente. É. Para quem é residente, para aliás. quem é residente. Eles estão fazendo um founding agora para quem está retornando a ser, né, quem está retornando a ser enfermeiro, tentando traduzir, e até o máximo de $5.000. Então, como eu estava no processo de aplicação da residência, eu tentei esse founding, aí eu mostrei todos os gastos que eu tive, e aí o governo pagou 5 mil. Ajudou aí, né? Me ajudou um pouquinho. Então, você consegue, mesmo como estudante internacional, né? Você mostra o processo, tudo que você pagou, e aí o governo está te ajudando. Eles estão desesperados por enfermeiras, mas, né, é lógico, né, Tem os tem essa critérios, né? regra aí, você tem que ser residente ou estar aplicando ali e estar no processo de aguardar a residência, né? Que A foi o Isa meu caso. também pegou? Não, peguei A Isa não não. conseguiu, que ela Porque eu tava estava mudando de no cidade. trabalho. Eu tava mudando de cidade, porque eu tava lembra que eu te falei? Eu tava fazendo o mestrado em V-Cargo, aí eu fiz aí eu tava com tudo certo já, com o registro lá pelo CGFNS, já tinha recebido a carta do Nurse Consult, tudo certo para vir, porque a gente fez o processo praticamente junto, eu e a Lu. A gente fez tudo junto. E aí eu Todos os peguei. choros juntos. Aí eu mudei de V-Cargo para Christchurch. Então eu saí do emprego do Rest Home que eu tava. Eles me ofereceram para mim ficar lá, eles pagariam para mim também o valor, né, do CAP, para eu fazer o CAP, que inclusive eles até tinham o CAP na instituição deles mesmo, né? E aí eles pagariam para eu fazer lá, a enfermeira que trabalhava lá me daria o estágio, e eu continuaria por lá mesmo, mas aí não era o que eu queria. Aí eu peguei e mudei para cá, porque eu queria ir para o hospital, eu não queria continuar trabalhando em rest home. Aí eu vim para Christchurch, já não consegui pegar nada, na Ela raça. estava com um visto de trabalho, né? Aí não entra no critério para Não, eu você. tava no pós-stage. Pode estar, Pós-stage, Não, na verdade eu tava no estudante visa ainda, que eu tava terminando o mestrado. É, ainda mais porque nesse ínterim, né? Nós que estávamos no Student Visa, que a gente não se enquadrava naquele one-off, Isso. a gente Sim. só tomou na toba, Sim. né?
Gente, sim. assim, e foi assim, foi muito, muito ridículo isso, né? Porque assim, eu tava com work visa, durante o Covid eu passei com work visa, eu mudei para estudante visa justamente por causa do Covid e eles fizeram a lei. Mas tudo bem, tá tudo certo. Já conseguiu a residência? Já saiu, né? Ufa. Aí também é uma dica aí da Isa, né? Aí, Isa? quando, Compartilha. quando a gente, quando eu comecei a trabalhar como, aqui esse ano, né? Na verdade, o ano passado, os enfermeiros, teve aquela, sei lá, um conflito entre lá com as leis da imigração, eles mudaram todas as leis. Antigamente, o enfermeiro chegava aqui e já conseguia residência direto, né? Aí, o ano passado, eles mudaram as regras. Aí, entrou na Green List o enfermeiro, mas ele estava no Tier 2, que é você tinha que trabalhar 2 anos como enfermeiro, tinha que ter 2 anos de experiência para depois você aplicar a residência. Aí, nesse ano, acho que em janeiro, fevereiro desse ano, eles mudaram de novo. Colocaram, porque eles viram que, eu acho que ano passado, acho que entrou 30 enfermeiros, ou menos que isso. Então, eles viram que não estava atraindo as pessoas para vir para Nova Zelândia. Então, esse ano eles Por que mudaram de novo. será, né? Exatamente, ridículo, né? Ridículo. Tudo bem, né? Eles precisaram de um ano para eles poderem ver isso, mas tudo bem. Aí esse ano eles mudaram. E aí então a gente continua na Green List, né? Mas como Tier 1, então assim, se você tem uma oferta de trabalho ou você está trabalhando na enfermagem, você aplica a residência e sai. A minha saiu em um mês e pouco. Ela Foi super aplicou rápido. depois, eu ainda estava esperando a minha, ela já era residente. Ela aplicou primeiro que eu, é verdade. Tava um ano naquele lá no Under Assessment, que ficava todo mundo, em qual fase que você tá? Aí saiu. E a enfermeira, então, agora, né, se você Tá no já tá no processo, já conseguiu o trabalho e tal, você consegue ser residente com mais Pela Green facilidade. List, Pela Green List, super compensa, porque sai rapidinho. E isso depois de passar por todo o seu Isso. processo de validar o diploma, de virar enfermeira aqui, aí conseguir um emprego, aí você submete, né? Sim. Ah, mas tudo bem, acho que tudo é aprendizado, né? Tudo é válido. Calma, 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 segura aí que ainda tem muita coisa para elas contarem para a gente do processo de validação do diploma e como que é a experiência de trabalhar como enfermeira aqui na Nova Zelândia. E eu espero vocês então no nosso próximo programa. Mas é claro, como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, kia kaha e kakiteano! Mas vocês veem uma diferença substancial do nível de conhecimento de uma enfermeira do Brasil e uma enfermeira aqui da Nova Zelândia? Tem muita diferença. Já começa pela anatomia. Eles não têm anatomia aqui na faculdade deles. São só 3 Oi? anos de faculdade. Não, eles não têm. Oi? Eles não têm.